chamo Marília e o nosso grupo, composto por além de mim, Gabriela Patrícia, João Vitor Freitas e Maria Letícia de Souza, iremos tratar acerca da prestação internacional de alimentos. No que se refere aos alimentos, é importante iniciar destacando que, ao se falar, das verbas alimentícias no cenário internacional, vão ser levadas em consideração não só as normas de cada país, mas também a mais benéfica ao credor de alimentos. Trazendo para um cenário nacional, e também em paralelo com o internacional, o Brasil ele faz parte, signatário de uma convenção, que é a Convenção de Nova York de Prestação de Alimentos, que surgiu em 1960 com o intuito de facilitar o recebimento das verbas alimentícias pelo credor desses alimentos. É importante mencionar que essa convenção ela aplica-se a menores de 18 anos ou maiores no momento em que estão na condição de credores de alimento, como também cônjuges e ex-cônjuges. No Brasil, a aplicação dessa convenção, ela se dá, tem um reflexo aí na Lei de Alimentos, que é a Lei 5478 de 1968, que fixa a competência da Justiça Federal com jurisdição na residência do devedor. Oi, gente, eu vou falar de forma bem breve sobre o Código de Processo Civil de 2015, porque ele merece uma atençãozinha. Ele vai inovar ao atribuir ao Judiciário Brasileiro a competência internacional nos casos em que o autor da ação de alimentos ele tiver residência ou domicílio aqui. Dollinger, Tiburcio e Albuquerque, eles vão falar exatamente que o domicílio do autor e réu vai estar submetido à jurisdição local. Isso foi uma forma de visar os casos em que o outro país ele não faz parte da convenção citada anteriormente. Falando um pouco sobre a 21ª sessão de conferência de Haia em 2007, a gente vai ter a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e Outros Membros da Família. Essa convenção ela vai ter como ponto principal assegurar a eficácia na cobrança dessas ações de alimentos internacionalmente. Além disso, ela vai tratar de outros membros da família, porque aqui a gente não vai ter uma ideia só de filho, de alimentos para filhos. A gente vai ter uma ideia muito mais abrangente, no caso em que a gente abarca também casamento, cônjuge, ex-cônjuge, então assim, não só filhos, tá? Além disso, quando a gente fala aqui sobre crianças, a gente tem que ter ideia aqui que menores de 21 anos são crianças. Nesse caso, a gente vai deixar um pouco de lado a legislação brasileira sobre o que a gente entende sobre criança e entender que aqui, menores de 21 anos são crianças. Além disso, a gente vai ter que a Convenção de Haia ela vai coexistir com a Convenção de Nova York de 1956, porque a Convenção de Haia ela não vai abranger tudo o que a Convenção de Nova York trata. E aí, o que a gente faz nos casos em que a gente tem dois países que vão ter a relação mais assim, que os dois fazem parte dos dois tratados, e no caso em que um faz parte dos dois e o outro faz parte apenas de um. Quando os dois países fazerem parte dos dois tratados, a gente vai usar o mais atual. Então, nesse caso, a Convenção de Haia e só a Convenção de Nova York no que ela for compatível com a Convenção de Haia. E no caso em que a gente tem, por exemplo, o Brasil, que faz parte da Convenção de Haia e a Convenção de Nova York, e outro país X que só faz parte da Convenção de Nova York, então a gente vai usar a Convenção de Nova York. Nesse caso, a gente usa a convenção ao qual os dois assinaram. Tratando um pouco sobre, agora, o protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos. A melhor pessoa para tratar sobre isso foi Mazzoli para explicar, e é ótimo de ler o livro dele. Por quê? Ele explica bem detalhadamente, e aqui a gente vai ter, como lei aplicável nesses casos, a aplicação universal, onde a gente vai ter como regra de conexão a residência habitual do alimentando, como regra. Então, mesmo que o Estado ele não faça parte da convenção, vai ser usado a lei dele. Acrescentando mais um pouco a respeito do Protocolo de Haia de 2007, especialmente na parte sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos, eu irei trazer algumas disposições importantes que constam neste instrumento normativo. Podemos continuar destacando o artigo 5º, que estabelece uma norma especial relativa a cônjuges e ex-cônjuges e a pessoas cujo casamento tenha sido anulado. Ele estabelece que, no caso de obrigações de prestar alimentos dessas pessoas citadas, o artigo 3º, ou seja, a lei de estado de residência habitual do credor, não se aplicará caso
caso uma das partes se oponha e a lei do outro Estado, em particular do Estado de sua última residência habitual comum, apresentar vinculação mais estreita com o matrimônio. Neste caso, aplicar-se-á a lei deste outro Estado. De qualquer maneira, ainda é permitido que o julgador escolha a lei cujo vínculo seja mais estreito com o matrimônio, ainda que haja a preferência do protocolo pela lei do Estado de última residência habitual comum. No artigo 6º, como pode ser lido na apresentação de slides, o protocolo garante ao demandado que se defenda da pretensão do demandante sob a alegação de que inexiste obrigação para com ele sob a perspectiva da lei do Estado de residência habitual do devedor. Os artigos 7º e 8º seguintes, os quais não poderei detalhar melhor por causa do limitado tempo, inovam ao permitir às partes que escolham a lei aplicável às obrigações alimentares. Isso revela a presença da autonomia da vontade no direito internacional privado contemporâneo. Gostaria ainda de encerrar minha fala afirmando que o protocolo estabelece uma regra material de observância obrigatória para o aplicador, conforme preceitua o artigo 14, exposto no material dos slides. Mesmo que a lei aplicável disponha de outra forma, serão levados em consideração na determinação do montante da prestação de alimentos as necessidades do credor e os recursos do devedor, assim como qualquer compensação concedida ao credor em lugar dos pagamentos periódicos de prestação de alimentos. Por fim, vale a pena destacar que ele também estabeleceu a coordenação apenas com as anteriores Convenção de Haia, em matérias de obrigações alimentares, não afetando a aplicação do Estado de outros tratados internacionais sobre o tema. Isso é o que consta no texto do artigo 18, também na nossa apresentação. Encerrada a minha fala, passo a palavra à próxima apresentadora. Então, dando continuidade ao que foi falado e partindo para a conclusão do tema, vou trazer algumas questões envolvendo o Protocolo 2007 sobre a prestação de alimentos. Bem, sobre esse protocolo é importante considerar algumas questões, como, por exemplo, a sua aplicação universal. Ou seja, no contexto das obrigações das prestações de alimento internacionais, tem como regra que a aplicação é universal, ou seja, se aplica independentemente do país ser parte ou não do protocolo. Isso parte da ideia de que se um credor ele reside em um estado que não é parte do protocolo, ele pode ajuizar uma ação em um estado que seja parte, aproveitando-se das normas uniformes de resolução de conflitos de lei estabelecidas pelo protocolo. Enfim, continuando nessa ideia também, é sobre a lei. O protocolo traz que a lei a ser aplicada deve ser a lei do alimentando, da residência do alimentando. Isso, por vezes, pode ser considerado um pouco rígido, justamente porque, muitas vezes, isso acaba prejudicando a própria prestação de alimentos. Então, Mazzoli, ele traz no seu livro justamente uma certa crítica, uma certa discussão acerca da rigidez em que é trazida essa ideia, né, de que tem que ser a lei do domicílio do alimentando, né? Então, isso pode ser um pouco prejudicial, né, a priori. Mas existem exceções, no caso dos credores privilegiados, né, que traz justamente isso daí no artigo 4º do protocolo. E, além disso, também, né, o conceito mais difundido, o conceito mais trazido, é de que deve ser aplicada a lei que for mais favorável ao alimentando. Então, tem essa vertente de que deve ser utilizada a lei em que for melhor para o alimentando, né, que é de fato a parte ali hipossuficiente daquela relação, daquele contexto jurídico, e a parte que está dependendo daquela prestação obrigacional, daquela prestação alimentar. Então, justamente tem essa vertente de que deve ser utilizada a lei que for mais benéfica para ele, e isso se baseia no princípio pro homini, que prioriza a proteção dos direitos humanos e, no caso, os direitos do alimentando. Então, o princípio é que a norma a ser aplicada deve ser aquela à luz do binômio necessidade-possibilidade, que oferece as melhores condições de inserção social e proteção ao alimentando. Então, é isso, né? A ideia é realmente a proteção do alimentando e essas vertentes, essas ideias trazidas também com o protocolo 2007 e sua aplicabilidade. Muito obrigada!